Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra quando chega essa hora para o nosso encontro. E nós sempre nos encontramos ao redor da palavra, o que é muito maravilhoso. Nós vamos meditar hoje em alguns parágrafos da mensagem, como foi com Moisés, assim serei contigo. Todos nós estamos conscientes ou cientes de que a mesma comissão dada a Josué foi dada a Mombrana. Ou seja, Josué teve a comissão de introduzir o povo na terra da promessa. A terra da promessa era Canaã, e Canaã representa o poderoso batismo com o Espírito Santo. E um dia, Mombrana, numa visão, viu uma Bíblia descer bem aonde ele estava em seu quarto, e uma mão virou as páginas da Bíblia e parou exatamente em Josué 1, de 1 a 9. E Deus então lhe deu a comissão. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, assim como fui com Josué, assim como a missão que Josué teve, a tua comissão é a mesma, introduzir o povo na terra da promessa. Nós sabemos que a terra da promessa é o poderoso batismo com o Espírito Santo e, por conseguinte, a vida eterna. Porque a vida eterna, ela é a pessoa de Jesus Cristo habitando em nossos corações. Então a mensagem do profeta é o alimento espiritual em seu devido tempo, com o objetivo claro de trazer a plenitude do Espírito Santo sobre a igreja. E essa plenitude é uma promessa de Joel capítulo 2. É também a nossa terra da promessa. É também o que seria o resultado da revelação dos poderosos 7 trovões de Apocalipse 10, que traria à igreja essa plenitude do Espírito Santo. Esse é um ano, anos simbolicamente falando, um ano, não 2023, mas um ano espiritual, veja, em que os cativos foram libertos para voltar à sua terra da promessa. E nossa terra da promessa é vida eterna. E vida eterna nos é dado pelo poderoso batismo com o Espírito Santo. E o profeta tem essa comissão, através de sua pregação, de trazer sobre nós o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Veja, e fé na palavra trará a obediência completa, e essa obediência completa dará direito à plenitude do Espírito Santo. Essa plenitude é para nos tirar da terra no arrebatamento. Não é apenas para exercer os dons espirituais. Não, na verdade é o dom. E o dom é Deus habitando em nossos corpos humanos. Então, vamos ler mais uma vez Josué capítulo 1, a partir do verso 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Que promessa maravilhosa, nenhum poder das trevas, nenhuma força maligna, nenhum gigante, ninguém poderia se opor a ele. Veja, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desamparei. Essa é a maior bênção que um líder pode ter da parte de Deus, essa promessa maravilhosa. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então veja, essa terra nada mais é para nós hoje, o nosso Canaã, que está do outro lado do Jordão. Veja, para aqueles que morreram para o mundo, para aqueles que não têm mais nada a ver com as coisas desse mundo, para esses que morreram para si próprio, esses que podem tomar a espada e manejá-la perfeitamente, corretamente, esses que estão carregando a arca, que estão carregando a palavra, esses chamados e eleitos e pré-ordenados. Veja, esses podem agora entrar na terra da promessa, porque não é para quem quer, nem para quem corre, mas por aquele que chama. Agora, uma outra coisa muito importante que nós aprendemos nas mensagens do Mombrana é que o nome da pessoa tem a ver com sua vida e com sua posição no reino. Então, quando Josué, debaixo da inspiração, colocou cada uma daquelas tribos em sua possessão, em sua herança, ele não fez por política ou por preferência ou porque alguém pleiteou certo lugar. Não, ele o fez por discernimento. Porque quando as mães hebreias deram à luz e foram colocados aqueles nomes em cada uma das 12 tribos, veja, o nome daqueles irmãos estava posicionando-os corretamente na terra da promessa, que era a sua herança. E com o nome veio a herança, com o nome veio a bênção, com o nome veio os dons, a habilidade, a capacidade. Então, temos isso também no espiritual, que quando Mombrana recebeu essa comissão, ele, por discernimento, veja, pela luz da palavra, pôde colocar corretamente o pastor em seu lugar, o apóstolo em seu lugar,
o profeta em seu lugar, o evangelista em seu lugar, veja, e o mestre em seu lugar. Posicionou os dons de 1 Coríntios 12 corretamente, mostrou a ordem dos dons, quais os mais importantes e quais os menos importantes, quais aqueles que deveriam trabalhar na frente do público e quais aqueles que deveriam trabalhar lá na oração antes do culto. Depois colocou em ordem o homem, colocou em ordem a mulher, colocou em ordem os músicos, colocou em ordem os cantores, e foi estabelecendo, por discernimento, porque essa é a missão do Josué, de colocar cada um em seu lugar, em sua terra da promessa. Nós não teríamos essa capacidade de ordenar esses dons de Efésios 4, sem que fosse por nosso Josué. Veja, o anjo de Apocalipse 10:7, introduzindo a igreja em sua terra da promessa. Agora, voltando a esse ponto muito importante, o nome da pessoa tem a ver com sua vida e com sua posição no corpo de Cristo. Veja o que ele disse no parágrafo 124 a seguir, chegando lá na frente, depois, a respeito do nome e a respeito da divisão das terras. Vamos lembrar que na Bíblia Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, de Cefas para Pedro, e por sua vez, Saulo para Paulo. E também temos aqui no tempo do fim, um ministério com 7 letras em seu nome, com uma HM no final do seu último nome. Veja, 7 letras e um HAM. Tem a ver com sua vida e com sua posição no corpo de Cristo. Não 6 letras, mas 7. Porque essa é o tempo do fim, é o ocaso, é o entardecer. Era a abertura dos 7 trovões, do 7º selo, da 7ª era. Isso tinha que identificar o ministério do anjo de Apocalipse 10:7. Como também está identificando nossos próprios nomes. Veja, nossa própria posição, aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Então veja, agora, Raabe sabia que Josué tinha essa comissão. Agora, não o perca. Mantenha essas coisas em seu coração. Josué tinha comissão. Veja, Raabe a reconheceu antes de ver coisa alguma. Ela sabia que Josué tinha o poder de Deus que ia tomar a terra. Veja, ela pediu misericórdia. Veja, Deus lhe concedeu misericórdia. Note isso. Agora, quando Josué entrou na terra, claro, sabemos que ela foi poupada. Então, qualquer pessoa que conhece um pouco de Bíblia sabe que Raabe era predestinada. Veja, agora, mas então outra grande comissão que Josué tinha era repartir a terra com o povo. Então veja, a mesma comissão sobre o anjo da 7ª era. Quem nos posicionou? Quem nos colocou em ordem? Quem disse para nós o que fazer, como fazer, qual é a nossa posição e qual é o ministério de cada um de nós dentro dessa terra da promessa? O homem que tinha comissão. Então veja, agora lembre-se, não cesse de falar desse livro da lei. Eles tinham a palavra de Deus, como foi com Moisés, mova-te diretamente fora. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Veja, vamos notar que Caleb representa aqueles que permanecerão com Josué até o final. Veja, mova-te diretamente fora, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, tu pode me deixar a mim, mas eu não te deixarei a ti. Mas se tu me deixares, a minha graça te basta. Eu te carregarei diretamente de volta. Simplesmente continue movendo-te, enquanto ficares com minha palavra, cuidarei de ti. Meu Deus, que promessa maravilhosa, que coisa extraordinária para os Josués desse dia, que estão apenas repetindo o que disse o profeta, reprofetizando aquilo que está no livro, com a incumbência agora de colocar o povo na terra da promessa, movendo-se para sempre, para frente. Que promessa nós temos? Enquanto permanecemos com a palavra, Deus cuidará de nós. Agora ele tinha que repartir a terra, e haviam 12 tribos para reparti-la. Veja, agora, se ele tivesse que escolher alguns favoritos, se ele gostasse da tribo de Gade, ou da tribo de Efraim, ou da tribo de José, mais do que gostava da de Judá, mas ele não o fez desse modo. Ele repartiu segundo a palavra revelada pelo Espírito. Ele repartiu segundo a tribo, e note, ele o fez pela revelação, por discernimento. Pelo discernimento do Espírito Santo de Deus, ele o fez. Que coisa gloriosa. Como isso dá um descanso muito grande para a nossa alma. Saber que essa mensagem que seguimos, vindicada pelo pilar do fogo,
pelo dom profético, exata com a Bíblia, acompanhando os sinais e maravilhas de Hebreus 4:12, veja, seguindo o plano da redenção, num tempo em que nosso parente redentor desceu do céu com um livro na mão, um livro de herança. Veja, vamos lembrar que Assuero, que representa o tempo em que nós estamos vivendo, 7 letras em seu nome, perdeu o sono de noite. E ele mandou então que ele trouxesse as crônicas da sua própria vida. Enquanto ele abria sua própria vida, ele encontrou lá dentro do livro uma história que dizia a respeito de um homem que tinha livrado o rei de uma conspiração. E o nome desse homem era Mardoqueu. Então, quando o rei leu a história, mandou chamar Mardoqueu, porque não havia sido feito nada em recompensa para ele. Quando Mardoqueu chegou, o rei conferiu a história. Mardoqueu disse: não, esse aí sou eu. Eu realmente descobri uma conspiração e avisei o rei. Imediatamente, o rei colocou um manto sobre ele, chamou a sua própria cavalgadora e deu a adoção para Mardoqueu. E o próprio Amã, que odiava Mardoqueu, teve que carregar Mardoqueu pela cidade, dizendo: esse aí é o homem que o rei ama. Da mesma forma, o Espírito Santo, quando está abrindo para nós o livro da vida do Cordeiro, está encontrando dentro do livro aqueles que permanecem com a palavra, que foram pré-ordenados desde antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa! Deus sabia que eles não cairiam, que eles creriam na palavra, que esses corações seriam cheios do amor de Deus, que eles pregariam o verdadeiro evangelho, que eles estariam defendendo a palavra, salvando almas. Esses são os que serão colocados na posição de autoridade, adotados no corpo de Cristo. Porque agora, na abertura do livro, o nosso rei, veja, Jesus Cristo, veio para dar herança. Veja, herança àqueles que foram pré-ordenados e que estão no livro. Oh Deus, toda a nossa vida está no livro. Glória a Deus. Veja, pelo discernimento do Espírito Santo de Deus ele o fez. Cada um daquelas mães hebreias, dando à luz, aquelas nenês, lhe chamou um nome. Cada um dos seus nomes tem um significado. Irmão, sabe o que é hoje no nosso meio? Nós, humanos, mortais, é muita cobiça, muita inveja, muito medo, muita política. Se nós permitíssemos ao Espírito Santo realizar sua obra com liberdade, o Espírito Santo colocaria cada um em sua posição, estaríamos todos juntos, defendendo aquele homem que tem a bola, trabalhando pelo reino dos céus para derrotar o inimigo, Satanás, derrotar as legiões das trevas, os poderes das trevas, com nossa posição, com nosso amor, com nossa fé, pregando a mensagem, sustentando a verdade da palavra. Nada se porá na nossa frente, ninguém vai prevalecer contra nós, desde que permaneçamos com o livro. Então, cada uma daquelas mães hebreias dando à luz aqueles nenês, lhe chamou um nome, e cada um dos nomes deles tem um significado. Jacó, quando ele nasceu sendo um gêmeo, ela lhe chamou enganador, suplantador, Jacó, mas quando ele recebeu o poder de vencer e lutou como anjo, Deus mudou o nome dele, de Jacó a Israel, um príncipe. Veja, 130 agora, anote aí e medita nesse parágrafo. O nome tem algo a ver com sua vida. Quando Pedro, um pescador, tinha vencido pela fé em Jesus, ele disse: teu nome é Simão, mas eu vou chamar-te de Pedro, o qual é pedra pequena. Isso transforma você. Seu nome tem algo a ver com isso e sua posição na vida. Oh, irmão! E quando esta grande coisa aconteceu, quando cada uma dessas mães hebreias, nas dores de parto, clamava como, por exemplo, Rubem, aquilo colocava posicionamento na Palestina, exatamente da maneira que aquela mãe dizia, e chamava seu nome Rubem, quer dizer pastor, Gad quer dizer criador de gado, Efraim quer dizer criador de grão. E agora, por discernimento espiritual, Josué, o novo guia, por discernimento espiritual, colocou cada um no que lhe pertencia e repartiu a terra exatamente assim. Irmão, que maravilha, que bênção é compartilhar essa mensagem. Deixe aí o seu comentário. Gostando ou não gostando, coloca ele. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser,
No nome precioso de Jesus. Amém.